Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Marcelo Rocha e novamente estou de volta aqui com o meu querido companheiro de viagens e o cara que vai tirar o legô do partido, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de vosso pé. Partido não, vou tirar do poder, porque eu quero o poder. A minha ambição é o poder. Fala aí, Marcelo, tudo beleza? Let's go, muito frio, vamos que vamos. Como é que é? Igual o Dr. Gore, né? Só o que importa é a conquista! Nós vamos conquistar Spectrum Man. Quem perdeu a referência de velho, eu sinto muito. Enfim. Programa de número 116. Estamos gravando no último dia de janeiro. Acabou janeiro. Já foi janeiro, foi embora. Por isso que eu não tiro os enfeites de Natal da porta. Daqui a pouco, ontem, dando aula de karatê, um amigo meu teve um lapso mental. Ele disse: então, mês que vem vai ter a festa de Halloween das crianças. Eu falei: velho, não fala um negócio disso. O ano acabou de começar, foi devagar. Isso aí. Estamos gravando no dia 31 de janeiro. Nesse exato momento, fazem menos 2 graus, mas ontem fez menos 20. Foi uma friaca miserável. E estamos aí no meio do inverno. Você que é um nosso ouvinte regular, seja bem-vindo de volta. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente. E se você é um novo ouvinte, o prazer também é muito grande. Você está dando a sua audiência. E a gente só deixa esse aviso, como sempre, de que o nosso programa é feito em blocos para que você não fique de saco cheio de ouvir a gente de uma vez só. Eu não sei como as pessoas aguentam ouvir a gente de uma vez só. Enfim. Então, confira a minutagem do programa. Ela está na descrição dos episódios, seja no seu tocador de podcast, no YouTube ou no próprio site. E só lembrando, se você quiser nos apoiar, tem várias maneiras, pode ser nosso patrono, mas se você der uma avaliação positiva pra gente, seja onde quer que você ouça o nosso podcast, é sempre muito bem-vindo. Inclusive, se inscrever lá no YouTube também ajuda a nós, que faz muita promoção. Mas, sem mais enrolação, vamos à programação. Amareuske Ademar. Então a gente começa o nosso giro pelo país com notícias federais. E a primeira notícia, né, entenda, existe uma proibição de sabores de vaping em todo o Canadá e é que chega a ser cada vez mais improvável de acontecer. As principais responsáveis pela saúde pública do Canadá têm recomendado ao governo federal desde 2020 a proibição de sabores nos vaporizadores, no vaping, galera que fuma pendrive, devido às altas taxas de uso entre os jovens. Apesar da promessa de restrição, entre aspas, em breve, pela ministra de Saúde Mental e Dependências, Yara Sachs, ativistas anti-tabagismo temem que a proibição não ocorrerá este ano, principalmente devido a desafios logísticos e a possibilidade de eleições. Possibilidade vai acontecer, né? O Conselho de Médicos-Chefe de Saúde renovou o apelo para a proibição, destacando a preocupação sobre os danos à saúde do jovem. E embora algumas províncias tenham implementado suas próprias proibições, uma regulamentação nacional ainda é esperada. A indústria de vaporizadores argumenta que a proibição poderia estimular um mercado ilegal e diminuir a atração para fumantes adultos buscando alternativas mais seguras, mas especialistas alertam sobre a influência potencial da indústria e a crescente epidemia de dependência de nicotina entre jovens. Cara, o fato desse negócio ter sido liberado para comercialização no começo
já foi ridículo, né? Então a gente está faz anos que a indústria que a gente sabe dos efeitos negativos do cigarro, precisava de uma criatura simplesmente ter lido a descrição do negócio e diz, contém nicotina. E falou assim, não, essa merda não vou. Ou então, quer vender isso aqui? Vou taxar 500% em cima desse negócio, quem quiser vai ter que pagar e desembolsar o olho da cara. Agora não, fizeram um troço acessível, qualquer um compra, vai ali, coloca saborzinho e tal. Então, parabéns para as províncias que tiveram colhões de botar resistência sobre isso, mas ponto negativo do governo federal, só o que tenho a dizer. O Quebec ele proibiu também os sabores, mas a indústria legal consegue dar os pulos dela, mas o problema foi tudo na base, né? Porque a gente já falou aqui, já deixou vários dicas de documentário, tem um documentário do Julu, que é um dos mais conhecidos, como isso foi feito para realmente, na desculpa de dizer que ia ajudar as pessoas a abandonar o cigarro, na verdade era uma estratégia para substituir a clientela que estava parando de fumar o cigarro tradicional e pescar os jovens. Infelizmente a gente vê muito isso, você chega na porta de escola, seja faculdade, a molecada tá lá fumando, isso é com nicotina ou vício aumenta, então infelizmente é chovendo molhado, é o Capitão Óbvios e um outro, só para terminar, um outro ponto que aqui pelo menos no Quebec, quem controla a indústria de vapotagem é a máfia dos Hells Angels, aqueles que controlam isso aí, tanto é que já passou várias reportagens, o cara tenta abrir a loja dele ali, vem um cara lá, dá uma visita, se ele não obedece no outro dia aparece incendiado, ou seja, tem um controle do crime por trás disso daí, então tudo isso para ajudar a piorar a situação. E a liderança, vocês sabem que está tendo uma corrida para ser quem vai substituir o Justin Trudeau. A liderança do Partido Liberal avisou Chandra Aya que ele não vai poder participar. O deputado liberal, Chandra Aya foi informado pelo Partido Liberal do Canadá que não poderá concorrer na disputa para substituir o primeiro-ministro Justin Trudeau. A área expressou, através de uma declaração em redes sociais, que essa decisão levanta questões sobre a legitimidade da corrida pela liderança e, consequentemente, do próximo primeiro-ministro do Canadá. Segundo as regras do partido, candidatos podem ser desqualificados se não atenderem os critérios obrigatórios. A área foi um dos 7 candidatos que preencheram os requisitos iniciais para entrar na corrida de liderança. Ele agradeceu aos voluntários que apoiaram sua campanha e destacou seu compromisso em trabalhar pelo benefício dos canadenses. Embora discorde em algumas políticas do governo, a área, que foi eleito em 2015, também tem ligações com a Índia, algo que chamou a atenção em meio às relações diplomáticas tensas. Ele afirmou não falar francês e acredita que isso não será um problema para os canadenses francófonos. Esse cara aí, ele foi meio que convidado a sair da corrida, porque ele quando foi um dos primeiros a se declarar, e aí perguntaram para ele, pô, mas você quer ser chefe do Partido Liberal do Canadá e não falar francês? Aí ele falou, em entrevista ele vai, já foi esperto, então chega e fala, mano, você acha que os manos lá do Quebec, mano, estão preocupados com o francês? Não, isso é só o país deles, cara, isso aí pra eles não é nada, quem fala, então assim, o cara quer ser primeiro-ministro do Canadá, que considera o Quebec assim, claro que toda a ala quebequense do partido mexeu os pauzinhos e falou assim, mano, vamos ajudar ele a achar a saída. E foi todo mundo empurrando ele até que eles conseguiram mostrar pra ele a saída. Então tá fora o nosso amigo Ari. Eu sigo miserável porque ele mora literalmente a uma quadra daqui de casa. e aí... Quase, mano. E ele é o MP aqui da região, né, cara? Mas quando eu recebi a mensagem, ele mandou na newsletter dele, disse assim, estou comunicando que estou saindo, o partido me solicitou, mas é com muita dor e blá blá blá. Eu falei, te chutaram, né, velho? Aquela coisa assim, você vai empurrando ali, você tem várias portinhas, você fecha essa, fecha aquela, o cara quando ele vai ver já tá lá fora. Ué, mas como assim? Não, acabou, tchau. E ainda nas notícias federais, o Canadá deve começar a analisar o Canadá-USMA com os Estados Unidos o mais rápido possível, de acordo com um ex-funcionário do Trump. O Canadá está se preparando para responder às ameaças contínuas de tarifa pelo presidente dos Estados Unidos. E o François-Philippe Champagne, ministro da Inovação, Ciência e Tecnologia, enfatizou a importância de prevenir e se preparar para possíveis sanções comerciais.
O antigo assessor econômico do Trump, Everett Eisenstadt, sugere que o Canadá deveria começar a revisar o acordo de livre comércio da América do Norte o mais rápido possível para se antecipar a futuros desafios. Enquanto Trump nega o uso de ameaças tarifárias para forçar a negociação do acordo Canadá-Estados Unidos-México, o primeiro-ministro Justin Trudeau prometeu uma resposta muito forte, incluindo tarifas sobre bens americanos se necessário. A questão das tarifas enfrenta discordâncias internas no Canadá, com algumas províncias como Saskatchewan expressando preocupações sobre o impacto negativo de tarifas de igual valor. Champagne, claro, defendeu que o Canadá deve manter uma frente unida, confiante e séria em suas negociações comerciais, respondendo de maneira firme às ações dos Estados Unidos. Cara, os caras estão tá bom, né? Pelo menos eu não vou criticar tanto, porque geralmente quando você sabe que você vai sair, você já começa em uma operação padrão e não faz mais nada, né? Esse daí, pelo menos, ainda estão tentando fingir que vão fazer alguma coisa, mas é isso aí. Concordo. Que bom ouvir isso daí do Eisenstadt, porque eu acho que ninguém tá falando isso seriamente aqui. Acho que pelo menos alguém tá falando de fora. Então, mas o engraçado é de ver uma coisa que vai ficar muito clara daqui, pode apertar os 5. Os próximos 4 anos, cara, vai ser uma loucura, como diria o Luciano Huck. Porque ninguém sabe o que o Trump vai fazer. Porque tá tendo lá as comissões para aceitar quem vai ser os secretários, lá que a gente chama de ministro aqui, mas lá são os secretários dos dossiês que eles vão ser acordados. E o secretário que vai ser responsável pelo comércio, ele falou, não, se o Canadá e o México mostrar pra gente que eles fecharam a fronteira, estão melhorando a situação, não vai ter tarifa. O cara falou isso durante a sabatina de aceitação do cara. E aí beleza, todo mundo falou, pô, então... Aí o Canadá o que fez? Fez um videozinho mostrando os helicópteros voando na fronteira. Fez um vídeo mostrando, ó, Trump, tá vendo? A gente tá trabalhando. Então, aí beleza. Aí depois o Trump tava lá de novo assinando aquela pancada de papel que nem ele sabe o que tá assinando. Aí, não, eu não esqueci do Canadá, não. Vai ter aí, vai vir as tarifas. Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer. O Trump, ele vai ter que, ele mesmo se ele quiser, ele tá pensando em deixar o seu legado nesse próximo mandato, ele tem que tomar muito cuidado, porque quem vai definir isso é o mercado. Se o mercado começar a se comportar de uma maneira errática e não confortável com as decisões dele, ele vai ter que voltar atrás, porque essa é a estratégia dele. Ele vai, taca o fogo, e aí todo mundo começa a falar, não, nós vamos fazer isso. Aí ele já sabe o que o pessoal vai fazer, aí ele vem, é que nem aquela reunião de chefe, que você chega assim e fala assim, é o seguinte, meu, na casa vai cair, a gente precisa dar uma solução. Aí todo mundo começa a dar solução, aí ele anota, aí depois ele chega e fala, então gente, eu cheguei aqui, ó, bom, a gente já discutiu, agora tá aqui o plano. Aí ele começa a dar tudo o que ele acha que deve ser feito na solução que os outros deu. É isso que o Trump faz, ele joga lá, vê todo mundo pular, ele pega as melhores ideias e depois ele fica mantendo essa questão de pressão. Alguém tem que pôr a bola no chão, ninguém conseguiu colocar ainda a bola no chão e nós vamos ter que esperar. Porque eu vi até hoje, acho que foi no Washington Post, não sei se é uma matéria falando 10 maneiras de entender o Trump psicologicamente. Ninguém entende o Trump psicologicamente, ninguém. O negócio é você parar, esperar e reagir depois. Se você ficar querendo combater ele, achando que vai entender que essas análises, esquece, não vai dar absolutamente em nada. Mas diz que amanhã a gente vai ficar sabendo. Pois é. Eu vi de um amigo meu dizendo que tentar entender o Trump... Quem diz que entende o Trump é tão mentiroso quanto o cara que entende o mercado de ações. Ele diz assim, velho... Mas é verdade. O pessoal fica tentando simular, entender, discutir. O cara não sabe. Ele tem uma missão, só quem sabe é ele, velho. Na cabeça dele. O resto tá seguindo embora. Eu acho que nem ele sabe. Tem minhas dúvidas. E o Trudeau, ele deve preencher vagas no Senado antes de se retirar como primeiro-ministro. Antes de se aposentar em março, o primeiro-ministro Justin Trudeau, ele pretende preencher as 10 vagas disponíveis no Senado canadense, impactando o parlamento por anos. Um processo de seleção para novos senadores já está em andamento e Trudeau, apesar de ser promovido uma imagem do Senado independente, tem sido criticado por nomear indivíduos ligados ao Partido Liberal.
Seu anúncio de aposentadoria ocorre após a prorrogação do parlamento e ele pretende lançar essas nomeações antes que o Partido Liberal escolha um novo líder no dia 9 de março. O escritório do primeiro-ministro confirma que o Comitê Consultativo de Nomeação está ativo e que a prorrogação não afeta as nomeações. Conservadores têm expressado preocupação sobre o Senado nomeado por Trudeau, bloquearam agendas futuras, especialmente com a crescente polarização. A oposição oficial do Senado é formada atualmente por 12 senadores conservadores, mas isso poderá mudar após as próximas eleições. A controvérsia se intensifica com o pedido dos conservadores para que Trudeau adie novas nomeações até após as eleições. E para quem não entende, quem não conhece talvez, me desculpe se eu estiver me repetindo, mas aqui no Canadá você não vota para o Senado. O Senado não é um cargo eletivo, ele é escolhido pelo primeiro-ministro. Só que acontece, pessoas podem enviar suas candidaturas, porque tem as vagas, você pode, é lógico que isso faz parte de um lobby ferrado de quem você conhece, de tudo que você fez, mas se você tiver um currículo muito bom, se você tiver uma história de ajuda, enfim, se você responder uma série de critérios, e aí você envia esse nome, se passa lá, o primeiro-ministro vai lá e nomeia essas pessoas que têm data para se aposentar, você não pode ficar lá para sempre. E como eu já expliquei aqui há muitos anos, alguns anos atrás, o Senado não pode criar nenhuma lei de cunho financeiro, porque eles não foram eleitos. Então, por isso que quando você tem as leis, você vê a lei por exemplo, C45, então você sabe que veio da Chambre, foi os parlamentares que criaram a lei. Se você ver S45, então você sabe que é o Senado que fez essa lei. Então, mas essas leis não podem ter cunho financeiro, porque eles não foram eleitos. E o Senado, ele funciona como todo Senado normal na maioria dos países. Tem a lei é proposta na Câmara dos Senados, dos deputados, e dali ela passa para o Senado, que vai analisar, que pode só falar, a gente está de acordo e mandar para a governadora geral, que não fala francês, apoiar, ou pode retornar com algumas mudanças para a Câmara para retrabalhar. E, geralmente o Senado é mais um rubber stamp, eles vão lá, vão estar de acordo, e lógico que influencia um pouco dependendo do lado que você está. E o Trudeau quer deixar a marquinha dele, deixando 10 amiguinhos lá. E a tia não fala francês. Muito bom. Gasta uma grana para aprender. E ainda sobre essa treta com os Estados Unidos, o plano para enfrentar Trump da Freeland visa $200 bilhões em produtos dos Estados Unidos. Minha futura primeira-ministra, Chrystia Freeland, anunciou Desculpa aí, Massaro, desculpa. Eu tenho que pensar no futuro, né? Então a Chrystia anunciou um plano para enfrentar o governo Donald Trump, defendendo a publicação de uma lista de possíveis tarifas retaliatórias sobre produtos americanos, caso os Estados Unidos imponham barreiras comerciais ao Canadá. A Freeland sugere a elaboração de uma lista prévia de retaliações, visando especificamente produtos com valor de $200 bilhões. Ela argumenta que tais medidas devem ser dolorosas para o lado americano, mirando setores como produtores de laranja da Flórida e fabricantes de leite em Wisconsin. A proposta também inclui um boicote a produtos de empresas americanas pelo governo canadense, exceto em caso de segurança nacional. A Freeland sugere ainda a convocação de uma cúpula internacional para formar uma coalizão de países afetados pelas políticas de Trump. Enquanto isso, a ministra de Relações Exteriores, Melanie Joly, aposta na diplomacia para evitar essas tarifas e destaca a força econômica do Canadá como principal cliente de produtos e serviços dos Estados Unidos. Mark Carney, rival da Freeland, e eu não sei porque está lá, também apoia uma resposta agressiva com tarifas de retaliação. Então. Eu até vi antes de deixar falar, eu vi uma piadinha essa semana aí. Alguém fez uma sketch de um tiozinho indo no supermercado e encontrando com outro cara no corredor, e o cara comprando lá. Não, você não pode comprar ketchup da Heinz, você tem que comprar ketchup da marca canadense. Aí o cara, mas... Aí o cara foi convencido, você não pode comprar nada, você tem que comprar tudo isso. Ele, putz, mas isso é muito ruim. Ele, não importa, compra o canadense. Aí chegou no final, assim, o tiozinho que tava dando lição de moral, vai no caixa, assim. Aí chega lá na hora de pagar, a caixa diz, $380. Ele, eu vou ficar só com o Kraft Dinner mesmo, deixa por isso. Aí terminava lá, Canadá, porque quem vence nessa disputa somos nós, Loblaws. Verdade.
Zero. Mas não, mas a questão da Chrystia Freeland, eu acho que cada vez que ela. Acho que cada vez que ela tenta, ela tá parecendo. Sabe quando. Fazer uma imagem. Sabe quando você está sendo abraçado pela jiboia? Diz que quando a jiboia pega a presa, mais você se mexe, mais ela vai ajustando, vai apertando, é mais difícil de sair. Então, porque ela vai sentindo a sua respiração, então ela vai apertando e você vai, quanto mais esforço você vai, mais você vai ajudando. Então, quanto mais você se mexe, mais você ajuda a jiboia. É isso que ela tá fazendo. Mais ela tenta sair de deslocar do Trudeau, mais ela todo mundo fala, você tá tirando, né, velho? Que agora, não, vão acabar com a taxa de carbono, vão acabar com isso. Peraí, você que fez tudo isso. Então, essa é a primeira coisa. Ela tá cada vez mais difícil para ela. Isso é uma pesquisa recente aí, lógico, é uma pesquisa muito recente pela corrida, pela cadeira do Trudeau, e dá para ver que o Mark Carney, que não é nem eleito, está na frente dela. Ela foi primeira vice-primeira-ministra, foi ministra de Finanças, então ele está na frente dela. Só que o que eu acho mais legal de tudo isso, fazer uma crítica na mídia, é ver que os caras têm tanto medo do poliédrico, cara, a mídia liberal em geral no Canadá, tanto medo, tanto pavor do cara, que os caras pegaram fizeram uma pesquisa num contê de Ontário específico, pequeno. Olha, nessa parte aqui de Ontário, os liberais, se é o Mark Carney, pode ganhar a cadeira que... Tipo assim, cara, Mandoriano faz verão. Mas tá aquela, sabe aquela coisa? Ele tipo assim, tá quase uma torcida meio sutil ali pro cara. O Mark Carney, cara, ele não vai mudar em nada. Entendeu? Ele não vai mudar absolutamente nada. Mas, infelizmente, é a mídia, a gente sabe como funciona. E eu sou a favor da democracia. Eu acho que quem vota é o povo, quem elege é o povo. E eu acho muito juvenil essa torcida aí que agora, gente, saiu o Trudeau, agora tem chance de ganhar. Espera que daqui 2 meses a gente vai trocar ideia. E o Partido Liberal aprova 6 candidatos para concorrer à liderança. Os 6 dos 7 candidatos à liderança do Partido Liberal que submeteram suas candidaturas foram aprovados para concorrer à sucessão do primeiro-ministro Justin Trudeau. Entre os aprovados estão Mark Carney, Chrystia Freeland, Jaime Baptiste, Karina Gould, Ruby Dalla e Frank Baylis. Como a gente já falou, Chandra Aya, que é o deputado vizinho do Massaro, que vai no churrascão com o Massaro todo fim de semana, foi impedido de participar da corrida. Os candidatos precisam apresentar um pacote de nomeação com 300 assinaturas de liberais registrados e pagar a taxa de inscrição, que é $350, tá? Se você tem. Carney e Freeland são considerados favoritos, recebendo mais apoio dentro do partido. Carney já criticou o líder conservador Pierre Poilievre em sua campanha, enquanto Freeland prometeu eliminar os impostos sobre o carbono e revisar a constituição do partido para permitir mais participação dos membros na decisão da liderança. Ambos os candidatos buscam apresentar suas políticas antes da votação, que será no dia 9 de março. Eu quero só ver, cara, o primeiro debate dos liberais. Quem vai jogar na cara de quem vai querer ser o mais, o mais limpinho dos porcos? Tá todo mundo no chiqueiro lá. Não, porque eu não vou ter a taxa. Não, é porque eu sou contra aumentar aqui. Porque eu quero acertar, eu quero voltar ao equilíbrio financeiro. Esse eu quero assistir com pipoca e muita fresca. Porra, o mais limpinho dos porcos é sacanagem. Só pra dar uma imagem, você entendeu? E essa aqui é intensa. Que começou. Um manifestante foi detido no Canadá e retirou o pedido de asilo. Anthony Vo, condenado por participar no tumulto de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos Estados Unidos, foi preso em Whistler, BC, em 6 de janeiro de 2025. Ele procurou asilo no Canadá alegando perseguição política, após ser sentenciado a 9 meses de prisão nos Estados Unidos, pena que evitou ao ir para o Canadá. Ele foi detido pela Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, a CBSA, por não ter registro de entrada oficial no país. Vo pretende retirar seu pedido de asilo e retornar aos Estados Unidos, afirmando ter sido perdoado pelo ex-presidente Donald Trump. No entanto, a CBSA declarou não haver confirmação desse perdão pelas autoridades americanas. Robert Thibault, advogado de Vo, insiste no perdão e já iniciou os procedimentos para retirar o pedido de asilo. Ele enfrenta um mandado de prisão nos Estados Unidos que, segundo o advogado, foi cancelado pelo perdão do Trump.
As autoridades canadenses avaliam a legalidade da permanência do cidadão no país. Porque não viu o Trump, entre o calhamaço de ordens presidenciais que ele assinou uma lá, perdoando mais de 1.000 indivíduos que participaram na invasão do Capitólio. E vários desses já tinham sido julgados, já estavam presos, inclusive, mas acabaram perdoados pelo presidente e acabaram liberando o cidadão. Uma nota que eu achei muito interessante eu estava ouvindo o Felipe no Xadrez Verbal. Por sinal, vocês não assistem o Xadrez Verbal, assistam lá, é bom para manter o contexto dessa insanidade da política internacional que está rolando. Então sigam os caras. A Associação dos Policiais dos Estados Unidos, que é uma associação, assim, é um sindicato, mas não é um sindicato. Eles condenaram, mas mandaram uma nota de repúdio, dizendo que foi um absurdo o governo Trump ter feito isso, porque isso basicamente dá carta branca para pessoas dizendo que você matar um policial bota você acima da lei. Então, e esse cidadão que entrou no Canadá está tentando se valer desse perdão, ignorando o fato que ele foi preso ilegalmente entrando no país sem documentação. Também num caminho bom. Só não sei se a gente está indo... Qual o futuro que a gente está indo? Vai ser o Exterminador do Futuro, o Hunger Games ou a Conto da Aya? Mas a gente está indo para um futuro bom. Eu acho que esse perdão coletivo do Trump aí foi a pior coisa que ele teve. Todo mundo falou, democracia, isso, aquilo, mas acho que você validar o que essa galera fez no dia 6 de janeiro lá foi, pra mim, já mostrou quem é o personagem. É uma coisa, ver o que aconteceu, as pessoas que morreram, os policiais que se suicidaram depois, e o cara chega e falou, não, esses caras são combatentes, são heróis. Mostra quem é o personagem, o populista de Donald Trump. Mas voltando aqui para a nossa casinha, porque a gente acabou de ter saiu enfim um relatório sobre interferência estrangeira e 5 coisas que nós devemos aprender com o relatório final sobre a interferência estrangeira. O relatório final da comissão Marie-Josée Hugues, que foi o resultado de uma investigação de 16 meses sobre a interferência estrangeira nas eleições federais do Canadá entre 2019 e 2021, destaca que a manipulação de informações constituiu o maior risco para a democracia canadense. Hugues alerta para a disseminação de desinformação como uma ameaça existencial que pode distorcer o discurso social. Ela também aborda a repressão transacional, onde estados estrangeiros intimidam a comunidades imigrantes no Canadá. Apesar de não investigar detalhadamente esse fenômeno, Hugues sugere que o governo deve tomar medidas sérias. O relatório critica falhas na comunicação dentro do governo, complicando as respostas à interferência. Entre as recomendações, Hugues sugere que líderes partidários obtenham autorizações de segurança confidencial, embora o líder conservador Pierre Poilievre tenha recusado. Ela propõe ainda reformas no processo de liderança partidária, assegurando a cidadania dos eleitores e transferência financeira nas eleições internas. O que aconteceu, na verdade, foi que todo mundo falou, não, agora a gente queremos nomes, quem são os traidores da pátria, e aí a montanha pariu um rato. É isso que o pessoal tem um ditado fazendo. A montanha pariu um rato. Tá todo mundo esperando um nome, que ia ter traidor. Não teve nada. Ela falou que isso aí foi mínimo, que todo mundo fez um blá blá blá, 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 blá. E foi decepcionante, porque não deu em nada. Enfim, esse é o relatório. Cuidado com a desinformação. Aí dá pra fazer uma linha. Isso vai ser a capa desse programa. Fazer uma montanha parir um rato. Que maravilha. E olha só, o primeiro-ministro polonês advertiu que o Never Again está desaparecendo em meio ao crescente ódio e extremismo. Na cerimônia que marcou os 80 anos da libertação de Auschwitz, Justin Trudeau e Donald Tusk destacaram a crescente ameaça de ideologias antissemitas e de ódio pelo mundo. Trudeau expressou preocupação pelo aumento do antissemitismo e da negação do Holocausto, mencionando especificamente o impacto de ataques terroristas como o do Hamas a Israel. Apesar de críticas locais quanto ao enfrentamento do ódio no Canadá,
Trudeau destacou investimentos em programas antirracismo e um fórum de antissemitismo previsto para março. Ambos os líderes alertaram para o crescimento de partidos de extrema-direita na Europa, como é o caso do AfD da Alemanha, e reformaram a necessidade de combater informações falsas, especialmente nas redes sociais. Além das questões políticas, Trudeau e Tusk firmaram um acordo de cooperação de energia nuclear entre o Canadá e a Polônia, visando reduzir a dependência polonesa de carvão e fortalecer a segurança energética num cenário de menor importação de energia russa. O Trudeau retornou ao Canadá para encerrar sua participação internacional antes da escolha do próximo líder liberal. Vou dar um ponto positivo para o Trudeau nessa vez aqui, porque finalmente ele fez foi um movimento de política internacional válido. Ele foi lá e foi firmar um acordo com a Polônia para poder gerar potenciais negócios. E o fato dele ter investido na indústria nuclear, e especificamente com a Polônia, foi 2 tiros positivos. Porque primeiro é energia limpa, que ele não vai precisar ficar lidando com carvão, né? E segundo, vai estar gerando negócio para o Canadá. Algo que eu vejo com muita frequência, que eu posso falar nisso atualmente, mas pelo menos espero que ele esteja tentando fechar as coisas de maneira coerente. Mas eu vou deixar meu último comentário, porque o seu Donald Tusk foi o mesmo cara que disse que o primeiro-ministro de Israel teria carta branca para poder participar da cerimônia de 80 anos de Auschwitz e que ele não seria entregue pelas autoridades polonesas ao Tribunal Penal Internacional. Então brother, irmão. Então, né? E eu vou falar do cara. Esse cara, meu. Eu tô louco pra ver o resultado. Se tem uma coisa que eu tô mais doido pra ver do que o Poilievre e a briga entre Poilievre e o próximo primeiro-ministro liberal é o resultado das eleições do Jagmeet Singh. Porque o Singh, que é do NDP, ele sugeriu que o partido dele poderia ajudar os liberais a aprovar o alívio tarifário. Então, ou seja, o líder do NDP, Jagmeet Singh, está aberto a colaborar com o governo liberal para aprovar medidas de alívio aos trabalhadores diante da ameaça de tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos canadenses. Inicialmente, Singh e os seus deputados pretendiam votar para derrubar o governo liberal. Ou seja, vamos votar. Ele fez um casamento de ocasião com o governo liberal, ele cortou as asinhas do governo liberal criticando, agora ele está falando que a gente pode voltar a ajudar o governo liberal de novo assim que o parlamento for retornado. No entanto, ele sinalizou a disposição em apoiar os liberais para aprovar um projeto de lei que ajude a economia afetada por tarifas. Enquanto Singh busca um plano de apoio aos trabalhadores, o líder do Bloco Québécois, Yves-François Blanchet, deixou claro que não apoiará os liberais, afirmando que é melhor ir para uma eleição rapidamente. Já o governo federal está preparando um pacote de ajuda multibilionário. O ministro de Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, advertiu que as tarifas de Trump terão impactos negativos significativos tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos, prevendo o aumento dos preços de petróleo, eletricidade e fertilizantes agrícolas. Então, ou seja, o Jagmeet Singh é um dos caras mais hipócritas da política canadense atualmente. É o cara que eu tô louco para ver esse cara realmente o resultado que ele vai ter no contato dele. Isso eu quero realmente ver o que ele vai ser. Depois de tudo essa palhaçada que ele tá fazendo. Christian Salvael. Vou fazer um hashtag agora. Christian Salvael. E ele, o Poilievre, rejeitou os termos do briefing da interferência estrangeira do CSIS. O líder do Partido Conservador recusou participar de um briefing da agência de espionagem canadense sobre interferência estrangeira, afirmando que seria proibido de agir com base nas informações recebidas. A Agência Canadense de Inteligência e Segurança, o CSIS, havia sugerido compartilhar informações através de uma medida de redução de ameaça, mas o Poilievre argumentou que seria legalmente impedido de discutir o conteúdo com pessoas além de seu próprio advogado e só poderia agir com a autorização expressa do governo. Isso, segundo ele, comprometeria a eficácia de qualquer informação relevante. E apesar de outros líderes pedindo que ele obtenha uma autorização de segurança para revisar os documentos confidenciais, o Poilievre rejeitou essa ideia, dizendo que não poderia criticar livremente o governo. No inquérito sobre interferência estrangeira, não se encontrou evidência de traidores no parlamento, mas são apontadas ameaças sérias advindas de desinformação e opressão transnacional. A comissária Jean-André Marie-José Rogue
recomendou que líderes partidários obtenham autorizações de segurança de alto nível. A gente já falou disso de outras oportunidades, falando por que o Poilievre não quis fazer isso, porque isso estaria comprometendo a própria estratégia dele. E no final das contas, foi como você disse, né? Uma montanha pariu um rato. Eu não sei se tem mais alguma coisa a comentar sobre isso. Foi só. Tô cegado. E por que, aqui uma última aqui do nosso Canadá, do nosso lindo Mário Scademari, por que algumas garrafas de ketchup Heinz ainda dizem produto dos Estados Unidos? A polêmica em torno do ketchup Heinz ganhou destaque quando consumidores começaram a questionar os canadenses da identidade do produto após avistar o rótulo produto dos Estados Unidos em garrafas compradas no Canadá. Depois de comentários do primeiro-ministro Justin Trudeau sobre a guerra comercial Canadá e Estados Unidos, que sugerem que o ketchup Heinz não era canadense, a Kraft Heinz respondeu afirmando que o produto é feito no Canadá usando tomates canadenses. A empresa esclareceu que garrafas produzidas nos Estados Unidos são enviadas ao Canadá somente para atender a picos de demanda inesperados, representando cerca de 10% do ketchup Heinz vendido no país em 2024. Apesar do ketchup ser produzido principalmente em Montreal, ingredientes como o açúcar são importados. A Kraft Heinz retornou o uso de tomates canadenses em 2020, após críticas dos consumidores e competição com a French, que é outra marca. Ambas as empresas são americanas, mas empregam trabalhadores canadenses e usam ingredientes do Canadá. Então aquela briga tarifária vai continuar, cara. E é que o pessoal não entende que com a globalização tudo é muito mais internacional do que a gente pensa, mano. Só os carros, para fabricar um carro, já se fizeram cálculos que as peças elas atravessariam a fronteira umas 50 vezes, porque um fio é daqui, uma porta é de lá. Ou seja, é muito mais complexo do que se imagina. Mesmo se o Trump está falando que vai fazer isso e aquilo, só da questão do alumínio, tem uma fábrica de alumínio aqui no Quebec que produz mais alumínio que todas as fábricas de alumínio dos Estados Unidos juntas, entendeu? Então, ou seja, tem muito a se ver ainda, vamos ver o que ele vai fazer, mas nada é certo. Mas quando a gente fala de... Hoje não existe mais nada made in Canadá. Que nem eu tenho um primo da minha esposa que ele está aqui visitando o Canadá, ele veio para estudar, e aí ele veio outro dia, estava conversando comigo e falou, ele vai embora agora no fim do começo de março. Aí ele falou assim, onde que eu compro? Eu queria levar uns presentinhos assim, mais original do Canadá. Eu falei, mas não tem nada original do Canadá. Tudo que você for na loja de souvenir, vai estar lá, made in China. Não tem jeito, você não vai, a não ser que você chegue lá e queira pagar uma nota para alguém que fez um design, alguma coisa, mas não vai achar, porque essa é a globalização, esse é o mundo que a gente vive, não tem uma coisa específica daqui, então esquece. Um abraço. Eu vou fazer só um adendo a essa questão aí, porque eu acho que eu tive o mesmo problema. Sempre que eu vou visitar meus parentes no Japão, tem que levar presentinho. E achar presentinho canadense é uma desgraça. Daí um amigo meu me deu a seguinte dica. Ele falou, velho, vá nas lojinhas nessas ruas pequenas, que geralmente é o pessoal que faz artesanato. Ali você vai comprar um troço canadense. Talvez não seja o troço mais bonito, mas é um troço canadense. Eu falei, verdade. Aí eu comecei a achar uns badulhacos assim, que o pessoal faz bonequinha, chaveirinho, pano de mesa e tal. Assim. Eu falei, ok. Não era exatamente o que eu queria, mas tá valendo. E a gente fecha nossas notícias federais. A gente começa o nosso giro pelo país, passando por British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Já volta. British Columbia. A bela British Columbia. Então, começando em BC, descendo lá para BC, a proibição sugerida pelo primeiro-ministro da província ao álcool americano atrai reações mistas. O premier da Colômbia Britânica, David Abbey, propôs potencialmente interromper a importação de álcool dos Estados Unidos em resposta à ameaça do presidente do Donald Trump
de impor tarifas sobre produtos canadenses. E isso acabou gerando reações mistas da indústria e do setor de hospitalidade devido ao impacto econômico e ao possível redirecionamento de consumo para produtos locais e internacionais mais caros. O cara tá metendo na cana da galera. Assim, ele não podia ter metido num troço mais tenso, sei lá, de cancelado hockey, mas não, meti na pinga. Cara, uma Vitória de 12 anos constrói um companheiro robô de inteligência artificial para crianças e idosos solidários. Alec Rose, uma jovem de 12 anos de Vitória, desenvolveu um robô companheiro, o Airo, que é projetado para ajudar a amenizar a solidão, utilizando inteligência artificial para interagir de forma compassiva com humanos, com o objetivo de disponibilizá-lo amplamente à comunidade até 2025. Cara, quando eu vejo essas informações de IA que está tentando substituir o humano na questão do sentimento, cara, eu só lembro de uma coisa, do Tamagotchi, velho. Quem é velho vai lembrar disso aí. Quando essa porcaria chegou do Paraguai lá em São Paulo, meu, eu sempre fiquei impressionado a galera que... Não, você pega um bicho, você tem que ficar... É tipo um chaveiro, né? Você tinha que alimentar, senão o bicho morre. Mano, que bagulho, mas sem noção. É o tipo de coisa que com 3 semanas já não aguenta nem ouvir o barulho daquela desgraça. E depois teve uma época que eu já estava aqui, eu lembro também que tinha um amigo que tinha um jogo no Facebook, bem no começo, quando o Facebook começou a colocar jogo, tinha uma tal de uma fazendinha, velho. Que você tinha que plantar e você... Cara, eu sempre achei aquilo uma das coisas mais fora da compreensão humana, pode não dizer outra coisa que hoje... Cara, e tinha um cara, não, eu tenho que ir pra casa agora porque eu não tô com o meu celular aqui, eu tenho que ir lá porque eu tenho que... Falei, velho, é o livro da Utopia Admirável Mundo Novo, onde a tecnologia está cuidando de tudo. Mas enfim, vocês estão achando que um robozinho lá vai ajudar, enfim, mas eu tenho algumas observações mais negras para fazer sobre isso, mas eu vou deixar quieto lá. Cada um. Cara, eu tenho que confessar um negócio. Quando eu trabalhei na Ubisoft, eu trabalhei... Até hoje. Não, tá louco? Mas foi pior. Quando eu trabalhei na Ubisoft, eu ajudei a fazer um desses jogos de fazendinha, velho. Então é você, o cara que a gente tem que... Não, enfim. Que desgraça. Nossa, eu prefiro apagar isso da minha vida. Mas eu preciso dar um ponto positivo pra mim, né? Eu tava conversando com um amigo meu, ele mora na costa oeste. E o pai dele é argentino e tal. Gente boa, por sinal. E a mãe morreu faz alguns anos e o pai fica em casa uma parte do tempo. Daí ele resolveu ativar o Gemini no telefone do pai, né? Beleza? Usa aí, velho, tenta se ocupar. Aí uma hora ele tava assim, olhando o pai usando e conversando com o negócio, uma hora a máquina vai virar pra ele assim: eu notei que você soltou uma palavra em espanhol. Você se sentiria mais confortável se eu começasse a falar em espanhol? Aí ele falou assim, sim. Aí eles começaram a conversar em espanhol. Aí o telefone começou a perguntar: de onde você é? Ele falou: da Argentina. Ele disse: eu conheço vários lugares na Argentina que são interessantes. Você conhece qual lugar você é? Ele falou: tal lugar. É uma bela cidade. Ele falou assim: meu Deus, quando eu vi aquele futuro apocalíptico, meu pai conversando com uma máquina, eu falei: o que eu fiz? É isso aí que a gente tá fazendo, né? Conversem mais com os idosos. Não deixa ele ficar falando com máquina. Exatamente. Vai dando pano pra manga, vai. E ainda em BC, com as tarifas dos Estados Unidos se aproximando, os moradores da província pediram para comprar frutos do mar da província. A indústria de frutos do mar de British Columbia enfrenta uma ameaça econômica significativa devido à iminente tarifa de 25% dos Estados Unidos, com líderes da indústria incentivando consumidores a apoiarem produtos locais para mitigar possíveis impactos negativos, enquanto as autoridades canadenses buscam soluções para expandir o mercado interno e discutir medidas de alívio econômico. Eu concordo em partes. Eu acho que sim, as pessoas têm que incentivar o mercado local. Então ajude o cidadão que produz local, porque primeiro, é vantajoso para o meio ambiente. Você não precisa investir milhões para poder transportar esse negócio. Segundo, provavelmente o cara local ele tem um lugarzinho que ele está tentando sobreviver igual a você. Então você ajuda o cidadão. O dinheiro fica no país? Fica. Mas se você importasse de outro país também ia ficar aqui de qualquer maneira. A grande questão, meu grande ponto é: ajude o cidadão que tem um negócio pequeno perto de vocês. Que ele também está tentando criar os filhos. Tá sofrendo, hein? Alberta, the Wild Rose Country. E agora vamos para
Alberta, The Wild Rose Country, também conhecido como Terra da Futura Primeira-Ministra depois do Poilievre, porque as agências de Alberta trabalham para educar o público em meio ao aumento da exploração sexual infantil online. O Saffron Center, uma organização de apoio e educação sobre abuso sexual em Sherwood Park, Alberta, realiza seminários como Cyber World, educando pais e responsáveis sobre segurança online para prevenir a exploração sexual infantil na internet, abordando temas como privacidade, limites online e técnicas de aliciamento em respostas ao aumento significativo de casos de exploração e extorsão sexual online, especialmente durante a pandemia da Covid-19. Cara, eu só vou fazer um adendo bem rápido isso aí, porque eu consegui, eu terminei acho que foi a série mais longa de 10 capítulos que eu demorei para assistir. A gente já falou dessa série há muitos anos atrás, é a série quebecoisa que é Fugueuse ou Running Away, né? Se for no caso do francês, mas é uma série que foi feita aqui no Quebec e ela conta a história de uma menina jovem de 16 anos que tinha um namorado, estava para entrar no CEGEP, aí conhece um cara de 28 anos, que é um rap e tal, e o cara começa a aliciar a menina e levar ela para o mundo da prostituição. Cara, mas assim, pra quem mora no Quebec sabe que as séries aqui são bem dark. Os caras têm a manha de fazer um negócio assim, não tem muito efeito especial, mas o conteúdo pesado é muito forte. Cara, eu demorei muito pra assistir porque é uma série forte, pra quem tem filha que nem eu, e é uma realidade que acontece aqui, é muito duro. Eu achei muito duro de assistir, eu tinha que parar, assistir um capítulo, assistia outras coisas, várias, depois voltava a assistir, mas eu demorei muito tempo para ter mais série, porque por mais que você sabe que são personagens, são atores, mas eles abordam a coisa de um tema, o problema na família, cara, o problema com os outros irmãos, a influência dos amigos, a má influência dos amigos, como esses caras trabalham para aliciar essas meninas, cara. Enfim, eu acho muito positivo essa coisa de alertar para a exploração sexual, porque isso aqui existe muito, essas meninas que fogem de casa, e cara, é impressionante isso que acontece, pelo menos aqui no Quebec, que eu tenho conhecimento. Então, assim, eu só falo nessa notícia de Alberta, que assim, foi uma das séries que eu demorei muito para assistir, porque não é aquela série que você assiste 10 de uma vez. Eu pelo menos, não consegui assistir direto. Conversem com seus filhos, eu continuo dizendo isso. E aí, em Alberta, com menos pessoas para atrair, a zona rural da província está sentindo o aperto, tem pedido apelo aos voluntários. A dificuldade em encontrar voluntários para eventos e serviços essenciais nas comunidades rurais de Alberta está aumentando devido ao envelhecimento da população, resultando em uma escassez de pessoas disponíveis, especialmente jovens, para substituir os voluntários mais antigos, que também é impactada por problemas de acessibilidade, tempo e mudança nos modelos de governança. Cara, é isso aí. O Canadá não escapa desse modelo de envelhecimento que está acontecendo no mundo inteiro. E quem mais pena são os lugares menores, porque não tem substituição de pessoal, e quem está lá sai. E falando em pessoas mais velhas, o aumento do custo do seguro leva os snowbirds, são as pessoas que vão daqui para a Flórida, a vender suas casas na Flórida, porque canadenses estão vendendo suas casas na Flórida devido ao enfraquecimento do dólar canadense e os altos custos de seguro, em meio ao aumento dos custos de vida e riscos de desastres naturais. Então as pessoas que vão para a Flórida, aumentou porque o dólar tá vendo 60 centavos mais ou menos, então, ou seja, tá muito caro quem vai para lá, viver lá, o custo tá caro, ainda você tem um seguro, tem os desastres naturais da Flórida, então parece, não é nada apocalíptico ainda, mas já tem se falado muito de canadenses que estão escolhendo ir para outros lugares ao invés da Flórida, a coisa tá ficando feia. E para onde irão os canadenses agora que eles começaram a vender as casas na Flórida? Para onde irão? Vamos para a República Dominicana. Eles sempre acham um cantinho quente ali, velho. Eles sempre acham ali no meio ali um cantinho quente para se virar. Eu começaria a alugar Airbnb lá em São Paulo, na Zona Leste, velho. Porque eu acho que o pessoal vai tudo querer ir para... Zona Leste é o que há, mano. Quem conhece nunca esquece, velho. Zona Leste não é pra qualquer um, não, né? Assim não. Vai chegar lá. Assim, não é pra qualquer um, não. Tem que criar uma embaixada, velho. Opa, já existe a embaixada do Quebec. Já existe, você que não sabe. Embaixada da Zona Leste no Quebec. Saskatchewan, land of living skies.
Na terra dos céus vivos, chegamos ali, né? E um acordo de ação coletiva da Ticketmaster para reembolsar 1 milhão de canadenses por taxas enganosas. A Ticketmaster concordou em pagar mais de 6 milhões de dólares a usuários canadenses como parte de um acordo judicial após acusações de práticas comerciais enganosas em 2018, com aproximadamente 1 milhão de canadenses elegíveis para receberem créditos de até 45 dólares para futuras compras de ingresso. Fazer uma matemática simples para quem não pegou o negócio aqui, mas foram 6 milhões de canadenses, 1 milhão de canadenses recebendo 6 milhões de dólares. É isso aí. Os caras encheram o bolso e agora estão dando peanuts. Ai, ai. Friendly, Manitoba. E vamos para lá, Manitoba, Friendly Manitoba, porque o frio tá voltando lá de Winnipeg. Centenas de audições de jovens para serem por causa de uma audição de Frozen para Winnipeg, uma audição do Frozen Winnipeg, a Let It Go lá, centenas de audições de jovens para serem as próximas Anna ou Elsa. O diretor artístico do Rainbow Stage elogiou mais de 300 crianças e jovens entre 8 e 15 anos que participaram das audições para os papéis de Anna e Elsa no musical Frozen, destacando o talento e bravura dos participantes, enquanto os pais orgulhosos aguardavam do lado de fora, com 3 pessoas sendo selecionadas para os papéis principais e um substituto no próximo fim de semana. Ou seja, tem 300 galera, 300 rapaziada lá. Imagina os pais, não, porque minha filha é boa, só tem 3 vagas, tá, pessoal? Então você faz a conta aí, se tem 300 pessoas e 3 vagas, cada chance é 1 em 100, velho, de você entrar, mas tudo bem. Mas tem que sonhar, Pedro, tem que sonhar. Deixa as crianças sonhar, passeando. Sou contra isso aí. O sonho acaba com a realidade. Tem que ser realista. Tem negócio de ficar sonhando, esperança. O sonho destrói o atleta. É isso. Exatamente. O atleta. E dá barriga também. E dá barriga. Ainda mais se for aquele sonho com muito açúcar em cima. Assim. Esse é o bom, mano. E a última notícia das províncias, e aqui de Manitoba a gente fecha com a notícia que quase 12 de agentes de conservação de Manitoba foram realocados para ajudar a proteger a fronteira dos Estados Unidos. A província começou a patrulhar a fronteira com os Estados Unidos com 11 oficiais de conservação para aumentar a segurança, em resposta à ameaça de Donald Trump de impor tarifas sobre produtos canadenses, enquanto o governo também aloca recursos para ajudar no controle de imigração e estabelece uma linha de apoio sobre tarifas. Você ouviu direito. Manitoba mandou 11 funcionários para patrulhar a fronteira. Eu até procurar um negócio aqui. Deixa eu ver. Tamanho, fronteira, Manitoba, Estados Unidos. Vamos ver. Qual o tamanho da fronteira em metros quadrados? Ixi, o Google quebrou. Isso daí, velho. Cara, tá parecendo esse negócio aí, cara. Tá na hora que alguém fala que tá parecendo aquela coisa assim, sabe? Os caras tratam o Trump, não, o rei supremo. O que ele quer? Não, corre lá que o cara peidou, mano. O cara peidou. Não, corre lá que agora o cara quer suco de. Mano, para. Tem que pôr a bola no chão, cara. Espera o cara dar o tiro primeiro, depois de resolve, mano. Não ficar correndo que nem pato louco aí. Não adianta isso. Aqui, o Google voltou. A fronteira com Manitoba e os Estados Unidos são de 450 quilômetros. Se você tiver 15 caras, cada um tá cobrindo 30 quilômetros, velho. Tá fácil, hein? Tá fácil. Tá moleza. Ainda mais com os drones que eles compraram tudo da China, né? O cara não quer que voa, não, agora fica fácil. Vai patrulhar de patinete elétrico. Não, muito canadense isso aí. Búfalo, velho. Tem os caras de Manitoba patrulhando com búfalo. Bisão. E aí a gente fecha esse bloco de notícias e a gente segue em direção a Ontário e Quebec. A gente já volta. Ontario, a place to grow. Até seu Doug Ford, né? E a primeira é exatamente ele. Porque foi uma chamada eleitoral em Ontário que empurrou os partidos para o modo de campanha a todo vapor. O premier de Ontário, Doug Ford, anunciou uma eleição antecipada para 27 de fevereiro.
gerando um clima de intensa preparação entre os partidos políticos, que correm para nomear candidatos e finalizar estratégias, enquanto ele, Douglinhas, busca uma maioria histórica para enfrentar ameaças tarifárias dos Estados Unidos e a oposição o acusa de oportunismo. Não teve um primeiro-ministro que fez exatamente isso não faz há muito tempo assim? Que disse, não, preciso de maioria, vou convocar uma eleição na corrida agora e vai rolar. Eu preciso. E aí, isso aí já... Mas o Doug Ford ele é inteligente, cara. O que ele fez? Antes, o Doug Ford é aquela coisa. Ele é tipo padeiro, tá ligado? O padeiro ele é malandro. Ele chega lá, ele faz o pão. Aí ele espera. Ele não põe logo o pão no forno. Aí quando ele vê que a galera tá passando perto da padaria dele, todo mundo indo trabalhar, aí ele taca o pão no forno. Aí o cara tá indo, o cara passa. Mano, aí o cara vai, não, mano, tem que comer esse pão. Aí o cara entra e compra o pão. O Doug Ford foi isso, ele chegou e falou assim, mano, tem um ditado em política que a gente sempre fala, assim, nunca desperdice uma boa crise. Isso eu sempre falo assim, cara, para um político sempre tem uma oportunidade na crise. O que ele fez? Ele viu que tinha um vazio, começou lá o Trump, pagar de si, pagar de tal, e ninguém falava nada, o Trudeau meio que se escondeu, fez o avestruz dele, meteu a cabeça na areia, o Doug Ford falou, sabe uma coisa? Eu vou ocupar esse espacinho aí. E começou, mano, ser o Capitão Canadá. Foi na Fox, foi na CNN, começou a dar entrevista. Teve o bonezinho dele lá, o Canadá não tava vendo. E o que a gente vai fazer? O que aconteceu? Isso levantou e todo mundo ficou vendo e ele se expressa muito bem, melhor pelo menos que o François alegou. E aí ele ocupou todo o espaço. Então ele colocou o pão, ele fez a massa, colocou. Aí ele falou assim: agora eu vou colocar pá no forno. E aí depois que tá todo mundo passando na frente da padaria, ele falou assim, gente, preciso de uma eleição. Porque ele já tem um governo forte. Só que ele agora aproveitou para pedir para ganhar de novo. Ele vai ganhar, entendeu? Porque o cara, malandrão. Padeiro foi muito bom. Eu não sabia, essa do padeiro foi maravilhosa. Técnica do padeiro, né, mano? E o sal rodoviário torna as vias navegáveis da área de Ottawa tóxicas para a vida selvagem, segundo o relatório. Um estudo de 5 anos realizado pelo Ottawa River Keeper revelou que 90% das amostras de água da região de Ottawa continham níveis tóxicos de cloreto devido ao uso de sal nas estradas, propondo 4 recomendações para mitigar os impactos negativos do ecossistema aquático. Velho, esse negócio do sal que a gente vê por causa da neve e tal, tudo, cara, é muito punk, cara. Eu troquei de carro. E aí, eu fiz uma coisa, eu fui muito Zé Ruela, velho. Porque aí agora o carro tem aquelas câmeras atrás, né? Outro dia eu fui dar ré, quando eu comprei, né? E tava tudo embaçado, eu tava saindo com pressa. Aí, mano, fui fazer a besteira, molhei o dedo assim, passar, cara. Cara, mas veio aquele gosto de sal desgraçado. Eu falei, puta, mas como você é jegue mesmo? Ou seja, o sal, cara, o sal é zoado. Agora imagina isso na água, onde tem os peixinhos lá. Mas já vai vir tudo salgado, né? Na hora que chegar no mercado, não precisa nem mais de fazer o bacalhau. Não. Coloca lá, água de Ottawa. Pronto, já sabe que é bacalhau, velho. Já era. Bacalhau de Ottawa. Bacalhau de Ottawa, mano. Já era, futuro. E o Partido Conservador anunciou 1,4 bilhão de dólares em novos fundos para o plano de saúde primário na véspera da campanha eleitoral. A província de Ontário anunciou um plano de saúde primário com um investimento de 1,4 bilhões de dólares para conectar todos os residentes a um provedor de cuidados primários até 2026, 2 dias antes do início da campanha eleitoral, enfrentando críticas da oposição que questionam o momento da decisão e a eficácia da implementação prometida. Agora o momento boato, né? Que diz que esse cuidador primário também vai ser privado. Quem será? Quem será que vai ser recomendado? Né? Quem será? E aí, ó, pessoal, vocês aí, ó, o pessoal mais ligado nas questões de beleza, fiquem atentos aí, porque o risco de infecção de alguns tratamentos faciais em 2 salões de Ottawa. Durante uma inspeção de rotina, a Ottawa Public Health, a OPH, descobriu que 2 unidades do Gorgeous Brows and Lashes não estavam esterilizando adequadamente o equipamento usando em faciais manuais e aconselha que clientes que utilizaram os serviços antes do dia 6 de dezembro de 2024 a consultarem um profissional de saúde sobre o risco potencial de infecção transmitida pelo sangue. Se você esteve aí no Gorgeous Brows and Lashes durante o dia 6 de dezembro de 2024,
É isso aí, galera. A galera tava com pressa, Natal, mano. Esterilizar não, mano. Dá uma passaguinha aí e taca no próximo. Aí, ó. Aí, a pressa é inimiga da desgraça. Dê uma olhada. Se você teve por ali, peça ao seu médico um teste de hepatite, pelo menos. Pra você ter certeza que tá rolando. E ainda em Ontário, o St. Lawrence College está cortando 40% dos programas nesta primavera. O college anunciou a suspensão de 55 programas, cerca de 40% das ofertas, nos seus campos de Brockville, Cornwall e Kingston, a partir do próximo semestre, devido às decisões políticas do governo federal que impactaram a matrícula de estudantes internacionais. Agora Kingston morre, já não tem nada para fazer lá, cortaram o college, agora acabou a cidade. E o que você precisa saber sobre as eleições antecipadas de Ontário? Porque o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, antecipou as eleições provinciais para o dia 27 de fevereiro, exatamente, menos de... mais daqui um mês, mais ou menos, de 2025. Um ano antes do previsto, justificando a necessidade de um novo mandato para enfrentar possíveis tarifas dos Estados Unidos, apesar da oposição e críticas de que a decisão seria uma manobra, claro, simples e unicamente política. Mas, então tá aí, você que está em Ontário, vai todo mundo para a urna dia 27 para votar de novo, porque o Doug Fordinho achou que ele precisa de vocês. Vamos lá, vamos todo mundo lá dar um abraço no cara. Ter que sair de casa pra votar. Não sei nem quem é meu candidato provincial. Tá uma desgraça, cara. Puta merda. Quebec City, je me souviens. Chegamos lá, na Belle Provence, né? E um homem morre e outros ficam feridos depois de um vazamento de monóxido de carbono forçar uma evacuação num condomínio em Brossard. Um vazamento de monóxido de carbono em um complexo de condomínios na cidade de Brossard resultou na morte de um homem na faixa dos 60 anos, 5 vítimas hospitalizadas e levou à evacuação de cerca de 75 moradores, com um vazamento suspeito de ter origem na sala de caldeiras do edifício. Que treta, hein? Porra. Isso aqui foi aqui perto de casa, cara. Foi o maior pânico que a gente viu, saiu o assunto, assim, todo mundo correndo, esvaziando o prédio. Até os policiais que foram lá passaram mal, tiveram que ser socorridos, tirados de lá. Enfim, tá todo mundo tentando entender direito aí o que aconteceu nessa paradinha. Mas parece que foi... estavam vendo se teve um vazamento de gás, teve uma consulta recente, mas ninguém sabe ao certo ainda o que está acontecendo. Mas morreu o cara lá, infelizmente. E os pássaros de neve do Quebec, eles fogem do estado de Sunshine aos montes devido aos altos custos. Aqui a gente vai falando do Looney. E nossos pássaros de Quebec também carinhosamente chamados de snowbirds. Como a gente falou anteriormente, muitos snowbirds de Quebec que moram na Flórida estão vendendo suas propriedades devido ao custo de vida elevado, um câmbio favorável com o dólar desfavorável ao dólar canadense e a atitude política desfavorável do presidente dos Estados Unidos, Trump, em relação ao Canadá. Então tá tendo aquela coisa do o Trump ganhou, eu quero ir. Mano, relaxa. Porque o Trump, o que o pessoal tem que entender é que de novo, muita gente fala assim, como eu vejo muita gente fazer essa pergunta, como que o fulano votou pro Trump, como que o ciclano votou pro Trump? A questão é simples, cara, que ninguém votou pro Trump. O pessoal votou pensando no que o Trump pode fazer por ele. Essa é a questão. Ninguém votou, eu vou votar no Donald Trump. O cara votou, eu vou votar porque o Trump talvez vai abaixar o imposto. Eu vou votar porque o Trump vai melhorar a segurança na fronteira. Eu vou votar porque o Trump tá falando que vai... Então foi nisso que os caras votaram. Que o Trump realmente é uma pessoa... Não precisa nem falar que o personagem, mas é isso que as pessoas não entendem. E só que o problema que eu achei mais engraçado fazer um adendo isso aí é a quantidade de desinformação que tem na internet. Porque vocês viram aí, tá tendo a caça aí aos imigrantes. Ele começou a missão dele. E aí teve uma foto que rolou muito, cara, nas redes sociais, que é tipo o cara indo de costas, assim, 2 agentes do ICE levando um cara que tava com um chapéu de construção branco de costas e uma camiseta cinza e atrás tava escrito Latinos for Trump. Aí os caras, aí eu falei, mano, isso não é possível. Aí você fez uma pesquisa rápida no Google, você vê que você acha a foto original, não tem nada a ver. Mas tipo assim, o nosso viés de confirmação é tão grande que eu vi muita gente divulgando, olha aí, tá vendo? O latino que votou por Trump. Não é nem verdade a foto, mas tem que tomar muito cuidado que as pessoas vão usar isso por causa de clique, enfim. Só que uma coisa que eu achei mais interessante também nesse negócio do Trump foi uma notícia que eu vi que os pastores dessas igrejas
nos Estados Unidos lá estão preocupados com isso porque estão perdendo os fiéis, né, mano? Ou seja, estão perdendo o dinheiro também, porque a galera não quer mais sair de casa. Mas enfim, isso é uma outra história, já tô divagando aí, mas é isso. Eu sei? Ah, não sou eu, né? Foi mal. Eu tô perdido aqui, Assim. E a polícia de Quebec perdeu... Eu vou até começar de novo. A polícia de Quebec perdeu 4 armas desde 2020. E desde esse ano, as 2 maiores forças policiais do Quebec perderam 4 armas, incluindo uma pistola Glock 17 em 2022, que ainda está desaparecida, levando a críticas sobre a gestão de armas e questionamentos sobre a responsabilização interna, especialmente em meio ao aumento dos orçamentos policiais e preocupações com crimes e violência. Agora vou fazer um paralelo, né? Que a mão que dá o tapa é a mesma que acaricia, né? O Quebec está preocupado porque em 5 anos eles perderam 4 armas. 4 armas. É ridículo você perder uma arma? Ainda mais se estroça o seu material de trabalho, né? Mas eu não vou nem fazer não vou me dar ao trabalho de pesquisar quantos milhões em armas as polícias do Brasil acabaram perdendo no último ano. Então, só gostaria de fazer esse breve preâmbulo. E Montreal revela planos para transformar o antigo terminal de ônibus em complexo habitacional com unidades acessíveis. A cidade de Montreal anunciou um projeto de habitação com 1.030 unidades no antigo terminal de ônibus que a gente chama de Îlot Voyageur, com mais da metade designada com acessíveis, incluindo unidades para estudantes, espaços comunitários e comerciais, visando acelerar a construção de habitação fora do mercado e atender a crise habitacional no centro da cidade. Só que tem que levar em consideração que o projeto, tudo bem, eles falam 1.030 unidades, mas uma boa parte dessa unidade, porque é uma parceria privada, vai ser para privado, uma outra parte vai ser para estudantes e uma minoriazinha vai ser... Então, assim, não é que as 1.300 vão ser unidades de fácil acesso para todo mundo. Então, muito cuidado com esses anúncios, assim, meio miraculosos. Não é tão miraculoso assim quanto parece, mas enfim. E ainda lá, a legislatura de Quebec é retomada com ameaça tarifária do Trump, de novo. O premier de Quebec, amigo íntimo do PE, que guarda no coração, né? François Legault, enfrenta ameaças de tarifa comercial dos Estados Unidos e questões internas de secularismo, enquanto busca reavivar a popularidade do governo e argumenta contra a soberania do Parti Québécois em um cenário incerto, com novos projetos de lei sobre integração cultural e uma batalha iminente contra o déficit orçamentário. Quer dizer que os caras da galera do parlamento tá nervosa, né? Isso aí. A pessoa tá nervosa, voltou a Câmara, que estavam em recesso, né? Voltou essa semana, só que voltou que todo mundo sabe que o elefante na sala é o Trump. Ninguém sabe como lidar com isso, tá todo mundo falando que vai fazer isso, fazer aquilo, mas vamos ver na hora que o bicho pegar, que vai ser agora, amanhã, que ele disse que vai anunciar alguma coisa. Mas voltou, tá bem agitado, e o pior de tudo que eu acho nessa situação é que, como eu já falei, um político nunca deve desperdiçar uma boa crise, é porque a gente sabe que aqui a saúde está muito complicada, para não falar outra coisa, fala que a educação está zoada, para não falar outra coisa, e aí o que o cara fala? Não, bom, agora eu tenho que lutar com... É que nem a Freeland, né? Ela fez tudo que fez, fez o déficit que fez, não, mas eu tô lá, eu sou capaz, como se ser primeiro-ministro, o único problema, o único dossiê que você tem é o... Não tem mais nada, não tem habitação, não tem saúde, não tem educação, não tem moradia, não tem estrada, não tem nada. É só o Donald Trump. E é nunca aquela frase que vale a pena. Nunca desperdice uma boa crise. E uma biblioteca pública de Montreal diz que não pode sediar clube do livro em inglês, citando a nova lei do idioma do Quebec. Christopher Girardo, um escritor em Montreal, foi impedido de realizar o seu clube do livro mensal em uma biblioteca pública devido a uma interpretação equivocada da Lei 14, uma nova legislação linguística de Quebec que exige que atividades sejam realizadas majoritariamente em francês, apesar de autoridades provinciais afirmarem que a lei não se aplica nessa situação específica. Então o que acontece? A gente sabe que no Quebec teve todo esse problema da lei, tem agora recentemente o ministro também
da CAC lançou uma nova lei de integração, que ele diz que vai ter que integrar melhor as pessoas, que ele quer acabar com o multiculturalismo do Trudeau e aplicar o interculturalismo do Quebec. E ele fala que agora, por exemplo, só que eles fazem essas leis que ninguém entende nada, que o pessoal fala, mas tudo bem, agora vai ter que ter conteúdo quebecois, ou seja, se alguém for lá fazer digamos que vai ter a festa dos brasileiros, peraí, se for só português e cantar, não vai ter subvenção do governo, ou seja, eles não sabem de nada. E como você já falei aqui, a gente vai chegar em eleições provinciais em 2026 e a CAQ, como está mal na pesquisa, ela volta para as questões identitárias. Então a gente vai ouvir muito aqui no Quebec falar de duas coisas, identidade e o francês. Mas é tudo uma questão de diversão para tirar o foco do que realmente está acontecendo. E uma nova lei linguística... Não, já falei isso daqui. Não falei não. Uma nova lei linguística atrapalha os CEGEPs ingleses de Quebec. E a conselheira acadêmica no Champlain College e outros profissionais afirmam que a nova lei da língua do Quebec complicou o cumprimento dos requisitos de cursos no CEGEP de língua inglesa, criando confusão e ansiedade entre alunos e funcionários devido ao aumento dos cursos obrigatórios em francês. Foi só para colocar o gancho com a notícia anterior. E só pra terminar, duas do Quebec, porque o Quebec é nós, né, mano? Tá ligado? O Quebec não pode deixar de ser o Quebec, porque senão nós não seremos o Quebec, essa sociedade distinta que é o Quebec, enfim, então, piada à parte. Um bom samaritano, mano, o cara foi condenado pela prática ilegal do direito. Eu vou resumir aqui, o cara comprou uma piscina, entendeu? Que tem a finição em madeira de uma empresa. E aí ele viu que a madeira começou a ficar zoada, né, meu? Desceu muito rápido. Nem as medalhas que o pessoal ganhou em Paris, tá tudo podre. Mas enfim, isso é outra história. Aí o cara chegou e falou, mano, não pode, o bagulho tá errado. Daí ele chegou, começou a fazer uma pesquisa na internet, viu que tinha outras pessoas que tinham comprado a piscina da mesma marca. E ele falou, tô com o mesmo problema. Ele falou, mano, aí ele começou a investigar, ver, ir atrás e tal. Ele viu que tinha outras pessoas. Ele criou um grupo fechado no Facebook, E aí ele falou, pessoal, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí o que aconteceu? O Barreau do Quebec, que é tipo a OAB no Brasil, simplesmente decidiu multar o cara em $7.500 por prática ilegal do direito. Ele falou, mano, é exatamente isso. O cara foi multado porque falaram, não, você tem um grupo Facebook, você está dando conselhos que deveriam ser dados por um advogado. E aí o cara, porque quis ajudar as pessoas que tinham o mesmo problema que ele. Então, assim, muito cuidado com galera aí que fica dando certas informações no Facebook, porque o cara foi multado em $7.500 porque ele tava. Foi isso que foi falado. Fazendo uso ilegal da profissão de direito. Então, se lascou em prática ilegal do direito. Pobre do cara. Gente boa, cara, saiu até na emissão lá Facture, gente boa, assistir a emissão e acabou. E só para terminar também, que a Security do Quebec ela acabou desmantelando uma rede de fraudadores, que isso é a fraude do falso representante, que eles pegam, infelizmente, a média de idade, mais de 200 pessoas que eles roubaram, a média de idade, pra você ter ideia, são 79 anos. A média da idade da galera é 79 anos. Então, ou seja, aquele cara que liga falando, então a gente está aqui com sua carta do banco, deu um problema e tal, a gente precisa trocar sua carta, então eu tô mandando alguém aí para pegar a carta e a senha. Então, ou seja, os caras fraudaram centenas de pessoas. E o pior é que uma coisa que eles levantaram, que a grande maioria dos caras que iam pegar a carta era tudo menor, porque eles sabem que é muito mais fácil para eles depois, vamos recuperar, não tem problema, segunda chance. Então você vê que aumentou muito. Então, assim, a fraude está muito grande e eles têm usado cada vez mais menores, tudo isso aqui no nosso Quebecão, que não era assim antes. Caraca, velho, que palhaçada. Nossa senhora. Mas parabéns pra Surreter. Pegou a galera. Parabéns. A gente fecha Ontário e Quebec e a gente agora segue para o último bloco de notícias com as Atlânticas, passando por Newfoundland, New Brunswick e Nova Scotia. Já volto. Newfoundland and Labrador. Come home. Come home. Espero, tenho muita fé. Vamos lá. E, de novo, falando sobre ameaça tarifária, os cortes da imigração significam um duplo golpe para as empresas de Newfoundland, de acordo com a junta comercial.
A CEO do St. John's Board of Trade, que é a junta comercial de St. John, alertou sobre os impactos devastadores que as empresas de Newfoundland e Labrador podem enfrentar devido à possível imposição de tarifas pelos Estados Unidos e à redução drástica nas alocações de imigração econômica pelo governo federal, destacando a necessidade urgente de diálogos significativos para enfrentar esses desafios. Tá uma galera nervosa, até lá tá caindo a casinha. E uma médica de Newfoundland e Labrador fez da Antártida seu curso de ultramaratona. A médica, mano, bravou campeão essa aqui, mas do bom sentido, né? Porque uma médica de família, Samantha Harper, da Happy Valley Goose Bay, completou uma ultramaratona de 134 quilômetros na Antártica, velho, enfrentando condições rigorosas e paisagens deslumbrantes como parte da série For Deserts, e agora se prepara para o próximo desafio no deserto de Gobi em 2026. Cara, eu já vi um documentário sobre isso daí, cara. O cara, mano, tem que ser realmente super bem preparado, super insano, cara, porque o cara corre nos piores desertos, porque pra quem não sabe, a Antártica é um deserto também, né? Pra quem não conhece, a Antártica é um deserto também, classificado como um deserto, e eles correm nos piores desertos do mundo, cara. E não é corridinha de 5 minutos, são ultramaratona. Você imagina, você correr 134 km e aí você tem que arrastar Meu, é um bagulho muito louco. Tem toda uma supervisão, mas não deixa de ser uma coisa realmente de outro planeta na minha cabeça. Porra, velho. Maratona. Nossa. Ultramaratona, ultra, mano. Não é pra mim. Parabéns pra doutora. Parabéns, doutora Samantha. New Brunswick, peu un des places. Être, ici on le peut. You're listening to the greatest hits from the 70s. Stay tuned. New Brunswick. E a primeira notícia é que soluções de passaportes procuradas enquanto a comunidade de New Brunswick LGBTQIA+, enfrenta outra presidência do Donald Trump. Organizações LGBTQ+ de New Brunswick enfrentam ansiedade e incerteza com a possibilidade de um segundo mandato do Trump nos Estados Unidos, devido a uma ordem executiva que reconhece apenas 2 sexos e levanta dúvidas sobre o impacto em canadenses não binários, levando à busca por informações e apoio dentro da comunidade. Sabe o que eu ouvi, só fazendo um gancho nisso daqui, porque eu estava escutando de novo o xadrez verbal, e a questão foi essa, né? O Trump declarou que dentro do governo federal só existem 2 gêneros reconhecidos, e isso está expandido, né? O que inclui o governo federal é a parte de fronteiras, e já teve caso de gente, de australianos, que a Austrália reconhece o gênero neutro lá, que o pessoal tentou entrar nos Estados Unidos e o passaporte foi segurado, os caras não puderam entrar, velho. Eu falei, eita boi! Nossa. Cara, tempos difíceis aí. Então, tudo que você conhecia sobre o mundo e realidade, lembre-se que nós estamos numa utopia totalmente maluca. E St. John se move para regular fronteira e outros incêndios ao ar livre. St. John, única grande cidade de New Brunswick sem uma lei específica para fogueiras ao ar livre, está transformando suas diretrizes em uma legislação executável seguindo a regulamentação provincial, visando aumentar a segurança pública contra incêndios florestais devido a mudanças climáticas, com foco na educação e na segurança, ao invés de gerar receitas através de multas. Bota a multa, né, galera? É isso aí. Vai e seja consciente. Você quer acampador, pé? Você quer esse gerador de fogo ao ar livre? Cara, tem nada melhor que um churrasquinho no meio da floresta, cara. Cara, por falar, eu vou deixar pra falar no final do programa, que é uma dica que eu preciso dar falando sobre fogo, mas é um bom sentido. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. E na última província chegamos em Nova Scotia. E a primeira notícia é que a população de morcegos da província mostra sinais de recuperação após anos de declínio. Depois de um declínio de mais de 90% nas populações de morcegos marrons pequenos e morcegos de orelha longa do norte da Nova Escócia, devido à síndrome do nariz branco, causada por um fungo,
Os pesquisadores estão otimistas que a população começa a se estabilizar, pois os morcegos demonstram sinais de imunidade a presença do fungo diminuiu. Brincadeiras à parte, o morcego é um grande polinizador, galera. Então é importante, apesar da aparência de não gostar de morcego, a proporção de morcegos que consomem sangue, esqueci o termo agora, enfim, hematófagos, é muito pequena comparado aos outros. E o morcego ele é um grande polinizador, então é importante. E um estudo encontrou um aumento nas hospitalizações associadas ao VSR em bebês prematuros em Nova Escócia. Uma mudança da política em 2016 em Nova Escócia sobre a vacinação de alguns bebês prematuros para RSV levou a um aumento de 10 vezes nas hospitalizações desses bebês com vírus. Mas a política foi revertida em 2023 com um estudo destacando a importância de analisar os efeitos de mudanças políticas para prevenir infecções respiratórias graves em bebês. Os caras fazer esses estudos com bebê, cara, é realmente, vou te falar, cara, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, enfim. Dá vontade de... Enfim. E a última notícia da semana é para eu ficar feliz com esse lugar, que a França diz não à aposentadoria de 2 orcas no santuário de baleias, proposto pela Nova Escócia. Um projeto de abrigo para baleias em Nova Escócia enfrenta dificuldades depois da França negar o pedido de transporte de 2 orcas de Marineland para o santuário proposto, devido a preocupações com a prontidão do local e a adaptação dos animais, enquanto defensores alegam atrasos e questionam a viabilidade do projeto. Na real, eu fui conferir a história toda e a França está usando isso como barganha para questões de comércio exterior, de comércio com o Canadá. E parabéns, seu Macron. Parabéns por deixar as pobres das baleias vivendo naquele maldito desse lugar, desse aquário que vocês têm, em vez de deixar ela num lugar aberto, no lugar dela. Parabéns, seu Macron. Já não gosto da França. As coisas. Tá merda. Enfim. E assim termina essas notícias do país e a gente segue para a parte mais doce desse programa. Sugar Shack. Cabana Sucre. Então, você sabe que doce é Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa, que é responsável por esses docinhos que todo mundo adora. Então, se você não conhece as delícias que a Brazilian Pastries faz, vocês têm que conferir o Instagram deles. Vai lá no Brazilian Pastries Ottawa e veja as delícias que a dona Carla faz, e são maravilhosas. E se você não ficar só na vontade, você vai no site deles, no brazilianpastries.com, e você pode fazer sua encomenda online e eles entregam na sua casa. E sabe o que é o melhor? Código de desconto, porque se você usar o código de desconto Canadá agora 5, você ainda leva 5% de desconto nas suas compras acima de $50. Então não perca tempo. Eu tava olhando o site deles hoje, bateu até uma lombriga. Nossa, mas enfim, não perca seu tempo. Vá lá e contrate serviço da Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual as suas boas? Velho, eu tenho 2 filmes que eu assisti. Tem 2 filmes e um você assistir com a sua esposa, tranquilinho, de boa. É um filme que não tem muito segredo no enredo, mas é o The Mountain Between Us. Ele pega 2 pessoas ali que não tem nada a ver. O filme é muito engraçado, eles estão indo por um lugar e aí calha, dá um problema no avião. Aí a mulher tem a ideia de pegar um outro avião e os 2 ficam presos após um trágico acidente. E eles precisam, 2 totalmente estranhos, precisam criar uma conexão aí pra sobreviver, que estão no meio de uma montanha, mano, muito gelado, o couro tá comendo. E aí eles percebem que a ajuda não vai voltar
E aí eles vão embarcar numa jornada aí no meio da natureza pela sobrevivência. Mas é muito bem feito, assim, não é nada, de novo, não é nada. Assim, é um filme que você assiste com sua esposa, legal, tipo, sua esposa vai ficar contente, você não ficar assim, eu só gosto de assistir filme de sangue cortando e tal. É um filme muito legal, The Mountain Between Us. E é assim, um filme bem romântico, de boa. Você pega um sabadão, você não tá fazendo nada assim, fala assim, vamos assistir um filme que eu vou deixar você escolher. Eu escolhi um filme pra você, sua mulher vai gostar e tenho certeza que você vai fazer alguns pontos. E o outro, que eu também achei muito interessante pela questão da utopia que está por trás do filme, que eu queria assistir esse filme faz tempo, é o Civil War. Eu assisti, que é um futuro meio distópico. Tem ali 4 jornalistas que acabam viajando ali pelo meio dos Estados Unidos, que está num conflito nacional enorme, uma guerra civil que está acontecendo. E eles vão tentar sobreviver e querem chegar até a Casa Branca para entrevistar o presidente, antes que estão tentando depor o presidente ali. O filme é muito legal, tem uma, assim, e quando você vê esse filme, vendo tudo que aconteceu no dia 6 de janeiro, da última vez que o Trump quase destruiu tudo, e agora com tudo que está se falando, tudo que a crítica sobre a mídia, é um filme muito legal. É lógico, é uma utopia, mas tem como é o nome do cara? O Moura lá, o brasileiro. Wagner Moura, Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, e ele chega lá e fala, mano, dá tapa na cara, mas é muito legal, mostra assim, uma visão caótica do que seria um presidente de uma democracia que se torna. Eu não quero fazer nenhum link falando, porque o Trump. Não é esse o ponto. O ponto é que o filme é bem feito e do jeito que anda as democracias pelo mundo, é uma boa reflexão no que está acontecendo. Gostei e achei legal. Civil War. Muito bom. Tô vendo o trailer aqui do Mountain Between Us. É só com o Idris Elba e a Kate Winslet. Só isso. E neve, com a neve, muita neve. E neve pra cacete. E eu vi que o piloto aqui, o piloto foi o tio Ben, né, cara? Foi o tio Ben do Homem-Aranha. Tem passado. Esse do Wagner, eu vi esse Civil War, cara. Assim, minha mulher disse que não gostou do filme. Deixou minha boca. Assim, mas eu achei massa, exatamente por causa dessas questões que você tá pondo aí. E você falou distópico. Distópico o quê, velho? Isso aí pra mim é quarta-feira já, não é distópico, né? Muito bom. Cara, eu tenho 2 dicas. O primeiro é um livro que meu chefe mandou eu ler. Mandou eu ler, olha. Meu chefe mandou eu ler o livro. Tá bom, ele sugeriu eu ler. Mas na verdade foi aquele tipo de sugestão assim. Mas seria bom se você lesse. Tá bom, vou ler. É um livro legal chamado Leading Change. É legal, ele fala sobre... É um livro, na verdade, para gerentes. Eu não sou gerente, mas ele disse que é legal, assim, foi uma boa recomendação para você tentar mudar a maneira com que você pensa, especialmente quando você tem que lidar com muita gente. Você precisa convencer essa galera para fazer as coisas. Então, a sugestão é legal. Eu dei uma lida, não vou dar spoilers, mas ele é legal. É basicamente um livro de gestão e... O Tim que escreveu esse livro? Ele tem uma técnica boa pra fazer um monte de gente obedecer ele. Foi o Lego. E a outra dica, cara, eu já tinha visto esse filme, mas eu fui reassistir. Eu assisti em pedaços, que eu só assisto as coisas de madrugada, né, cara, de manhã quando eu acordo. É o A Day Without a Mexican. Cara, é muito bom o filme, é um documentário, mas ficou uma forma de documentário meio realista, assim. Que o cara faz o que aconteceria nos Estados Unidos se os mexicanos desaparecessem. Do nada, assim. Tá disponível no YouTube, vocês conseguem, foi onde eu assisti. Bem legal o filme. E o diretor tá preparando uma versão, um parte 2 agora, porque mais do que nunca esse filme tá atualizado. Então é isso aí. Então, também que as outras dicas que a gente dá galera, doe sangue, porque nesse mundo onde a gente tá cada vez mais egoísta com as coisas, doar sangue é um troço que não te custa nada e que realmente salva vidas. Então, no Canadá, procure blood.ca, www.blood.ca, que você tem informação sobre onde, quando, como e em que lugar você pode fazer. Então, vá lá. Se estiver no Brasil, procure um hemocentro. Se tiver, dê seus pulos. Você sempre tem, em qualquer lugar do mundo tem gente precisando de sangue. Então vá lá e faça essa ação. E a segunda dica, a gente fala sempre sobre insegurança alimentar aqui, é doe alimentos. Então, aqui no Canadá, você pode ver o foodbankscanada.ca.
tem informações sobre como você pode doar e é uma ótima oportunidade. Eu só espero que o Food Banks não seja igual a Associação do Câncer Feminino aqui, que saiu essa semana, que os caras descobriram que 80% da grana que era doado por aquilo ali estava sendo desviado para outras coisas, mas enfim. Parece um país que eu conheço, mano. Nossa, tô tentando me manter positivo, mas enfim, ajude o Food Banks Canadá até a gente descobrir que não tá errado, mas enfim. Cara, eu não escolhi. Você quer dar um Bravo Campeão essa semana pra alguém? Não, mano, eu tô de boa hoje. Eu tô bom. Começo do ano, né, cara? Tô nice. Eu vou dar um good vibe pra menininha que criou lá a AI pros velhinhos, apesar de que eu não gosto de máquinas, mas a intenção da menina foi legal. Ah, tá cedendo, hein? Tá ficando mole, hein? Não vou. Não dou braço a essas maldições máquinas. Não dou. Feedback do último programa, eu queria mandar um grande abraço pra Tuana. Falei com ela rápido hoje, antes de começar a gravar. A Tuana sempre apoiou nosso trabalho. Ela disse que voltou a nos ouvir recentemente porque estava deprimido com a política internacional e canadense. Mas ela voltou e está curtindo bastante. Nas palavras dela, vocês me devolveram a esperança na verdade. Eu falei, olha só, pé. Caramba, que responsabilidade. Que peso, meu Deus. Que peso, ô louco, meu, ô louco. Isso aí. Então, Tuana, bacana. Muito obrigado, como sempre. Obrigado por seguir a gente. E legal você ter mandado mensagem. Então, eu te sigo fazendo suas corridas de manhã. Tu tá vendo maratonista, velho? Manda ver pra cacete. Isso é muito mal. E a outra foi uma mensagem grandona que eu recebi do Josias, assim, que eu vou ter que ler em pedaços, porque tem partes que eu preciso omitir. Mas ele falou o seguinte: escutei 2 episódios de vocês em sequência, então não sei em relação a qual que é o comentário que vai sair. Mas no episódio vocês falaram de médicos deveriam ter mais liberdade para circular entre as províncias. E eu já discordo disso. A não ser que unifiquem o sistema de saúde e criem incentivos para médicos ficarem em uma província menor e resolvam as barreiras de entrada. Isso só causaria mais problemas. Em Saskatchewan tivemos uma debandada de médicos esse ano. E a coisa já estava meia boca no passado e esse ano ficou crítica. Ele disse que perdeu o médico de família e vários amigos perderam também os deles, todos médicos diferentes. Ele não sabe como que tudo isso aconteceu de uma vez. Ele fala que o sistema de saúde está colapsando por falta de profissionais médicos e não tem alergista por lá. Por exemplo, está um inferno conseguir o refil de medicação de uso contínuo, que não faz sentido ter que ir toda hora para pedir refil. Eu concordo. Francamente, eu acredito que parte do problema é lobby de redes privadas americanas querendo tomar conta do Canadá como forma de expandir e salvar os prejuízos que estão tendo nos Estados Unidos. Né? Claro, os Estados Unidos tá mais isso. Para mim é método. Igual ocorreu no Brasil, onde sucatearam o SUS, jogando as pessoas no privado e agora não tem nenhum nem o outro, pois até o privado no Brasil tá horrível, com filas de mesa para conseguir especialista. Então, sei lá, médico entrou em Saskatchewan, deveria ficar em Saskatchewan, já que os sistemas de saúde são provinciais. Ou então o sistema de saúde deveria ser gerido pelo federal e o governo aumentar os salários em regiões com mais dificuldade de segurar médico e baixar em grandes centros onde todo mundo quer estar. Obviamente que nada adianta se a barreira de entrada continua sendo intransponível. Agora, sobre a imigração, tá um inferno, hein? Estamos aguardando a nomeação provincial, que já era para ter saído e nada. Tá uma desgraça. Ele continua falando também, falando sobre alguns amigos que estão na área de telecom, engenharia e trabalham, e também estão sofrendo com essa parte de imigração. E fica pensando a quantidade absurda de postos de trabalho que vão abrir da noite por dia, causando problema para outras empresas. Enfim, vai ser uma zona mesmo. Forte abraço aí para vocês. Sigo firme acompanhando. PS, não consigo gostar de Discovery. Essa vai para mim, porque eu cara de Star Trek. Star Trek. Star Trek. Essa é Star Trek mesmo, é a mãozinha dela. Enfim. Acertei uma, mano. Mas tá certo, corroboro com o comentário do Josias. Quando eu falei sobre o lance dos médicos, cara, eu não quis dizer... Eu concordo, teu ponto é realmente válido. Eu acho que médico deveria ser incentivado a ficar onde precisa ter médico. Mas hoje em dia precisa ter médico em tudo que é lugar, né? Mas eu entendo teu ponto. Tem lugares que realmente falta, e é ridículo que falta. Na verdade, é ridículo que falta médico, em geral. Mas valeu, Josias, compartilhe sua dor e, velho, tamo junto. É ridículo que a gente tenha chegado nesse ponto. Mas é isso aí.
Algo a acrescentar, Pé? Não, eu só tenho a dizer que o problema vai muito além realmente das províncias. A gente teve aqui no Quebec a questão dos enfermeiros que estavam recebendo propostas mais interessantes aqui do lado New Brunswick, os caras estavam recebendo propostas. Então, assim, é complicado, porque eu acho que um dos pontos principais é justamente essa super proteção que existe das ordens profissionais, que dificulta realmente a entrada, e eles controlam demais. O lobby do Conselho de Medicina é muito forte aqui no Canadá em geral, dificulta muito a vida de quem quer chegar, então tem jeito. Então aí, tudo vai melhorar, eu tenho fé. Vai sim. Se vocês quiserem estar em contato com a gente está lá nessas redes sociais da vida. Na rede do Zuckerberg, na rede do Kiko dos Foguetes. Kiko dos Foguetes foi a melhor que eu ouvi recentemente. Valeu, Felipe, você fez minha vida com essa. Lá no X, na rede do Kiko dos Foguetes. E também tá no Blue Sky e no bom e velho contato@canadagora.com. Então, mande mensagem pra gente, fale com a gente, siga, faça comentário, dedinho pra cima. A gente sempre é bom falar com vocês. Deu, né, seu pé? Deu, irmão. Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo e a gente se vê semana que vem. Valeu, Falou. Tamo junto. Tchau. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.